Estamos de volta com o Celtic em Foco. Hoje, nosso papo é sobre dependência química, com a psicóloga Marisa Moraes, da Clínica Sinapse. O programa de hoje também serve de reflexão para o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que acontece no próximo sábado, dia 29. O Celtic em Foco é uma produção da Celtic, a empresa que mudou o conceito de gestão em benefícios. Para entrar em contato conosco, ligue ou mande e-mail que está aparecendo aí na sua telinha. Estaremos a postos para responder todas as suas perguntas. Muito obrigado pela sua participação. Ela é importante porque você faz o nosso programa. Ricardo, tem alguma pergunta para a Maísa nesse momento? Sim, já tem algumas perguntas do nosso amigo internauta. Lembrando que saúde, vida, previdência, odontologia, pensão e benefício, lembra da Celtic, 4990-5605, São Paulo. Estou com a pergunta aqui de Ariovaldo. Para matar o assunto de dependência química, qual que é o índice de recuperação dos dependentes clínicos internados? Ariovaldo, né? Ariovaldo, os índices são baixíssimos, tá? Infelizmente, a dependência química é uma doença que não tem cura. Ela tem controle, mas não tem cura, tá? Quando o indivíduo chega ao estágio da dependência, apenas 30% em média se recuperam da doença, tá? A maioria vai permanecer num caminho aí da dependência com muitos altos e baixos, recaídas, retorno ao padrão de uso, infelizmente. Por isso que a gente sempre reforça, prevenir ainda é o melhor remédio, já que os índices de cura são muito pequenos. Tem uma pergunta no que diz respeito à orientação, à conversa. Carmen, de São Caetano, pergunta se a falta de atenção dentro da família pode ser um motivacional para o jovem e buscar alguma coisa nas drogas. Não, Carmen, na verdade essa sua pergunta está muito ligada à culpa. O que a gente vê na nossa prática é exatamente isso. A família, em especial pais e mães, eles acabam se culpando muito pela dependência do filho. A verdade, isso é mito, mas qual é a verdade? A verdade é que ninguém causa dependência química, bem como ninguém controla o uso de substância química, tá? Não existe um culpado. Existem vários fatores que levam o indivíduo à dependência química. Nunca é um só, tá? São vários, é um conjunto. E essa sua pergunta está relacionada à culpa. Não. Família não tem culpa de ter alguém dentro que faz uso da dependência de alguma substância química. Patrícia, de Santo André, diz que foi usuária de maconha durante 4 anos na faculdade e que hoje ela nem consegue sentir o cheiro. A pergunta dela é se ela era uma dependente química. E já dentro da mesma pergunta, James de Diadema pergunta se a solução é realmente internar. Vamos lá. Usou 4 anos a maconha. Isso seria uma leviandade minha falar que sim, você era uma dependente química. Porque não é assim, não é porque um jovem fez uso de maconha por um período na vida dele que ele é considerado um dependente químico. A gente teria que ver aí qual era o padrão de uso, quais as consequências, se você criou tolerância, se você fez a escalada para outras substâncias químicas. Isso sim vai me dando indícios de uma dependência química. O que você está me falando é que durante um período você fez uso e não era uma dependência. Você fez uso, talvez, algum abuso, mas não dependente. E a Ana Paula até pergunta se existe uma estatística de quantas pessoas são usuárias de droga no Brasil. No Brasil, no mundo, né? Uma estatística assim do mundo. As estatísticas do Brasil são muito antigas, mas a gente percebe que segue um padrão mesmo. De 10 a 14% de alcoolistas, tá? Então, ainda é a droga mais usada, é o álcool, e a que causa mais vítimas, tá? Somando todas as outras drogas, seja maconha, cocaína, êxtase e por aí afora, não dá 4% da população. Ainda é o número mínimo quem usa droga ilícita. O número maior realmente é de bebidas alcoólicas, tá? Teve uma pergunta aí do tratamento, da internação, né? Internar é a solução.
Depende. Qual o conceito mais moderno que a gente trabalha hoje em relação à internação? Internação é o último estágio, é a última medida para tratamento. Por quê? A droga está aí, ao acesso de todo mundo. A pessoa tem que aprender a conviver nesse universo, nessa realidade, que é uma realidade de uso facilitado mesmo, tá? Quando que a gente encaminha para a internação? Quando existe o risco de vida já. Esse indivíduo, ou por questões sociais, por exemplo, violência, tráfico, polícia, está se envolvendo em brigas e está colocando a sua vida em risco, aí a gente retira da sociedade interna. Ou por problemas até de saúde. Ele está usando tanto, está beirando aí uma overdose, então a gente retira e interna para fazer a desintoxicação e começar aí um processo de conscientização e tal. Fora isso, no geralzão, a gente procura tratar isso em ambulatório, ou na clínica ou com um profissional especializado. Mas o indivíduo dentro das suas funções ainda, trabalhando, estudando, convivendo com a família. É aí que ele tem que se adaptar e ficar bem. Marisa, quando a gente está falando do mundo corporativo, na verdade, a gente lida com o mundo corporativo através da corretora, a gente tem visto muita informação assim, uso de droga constante nas empresas, isso em todos os níveis, desde o nível do chão de fábrica até a diretoria. Que orientação você pode passar? Porque é difícil você identificar essa pessoa, né, Marisa? Acho que é complicado. Você pode ter um colega do seu lado, mas não identifica que ele é um drogado. Como é que a empresa pode, na verdade, orientar as pessoas para que procure o seu trabalho ou de um psiquiatra? O que você pode passar para as empresas nesse momento? Olha, Ronaldo, nós somos uma consultoria, tá? Então nós prestamos esse trabalho já para algumas empresas. Qual que é a nossa experiência? Aí, de novo, nós vamos esbarrar nos preconceitos e nos mitos, né? As empresas têm uma grande resistência, bem como as famílias, é interessante, de abordar esse assunto, Sim. né? Vincular o seu nome com isso, então é melhor jogar debaixo do tapete, debaixo né? do tapete ou Esconde. tratar fora, ou isso não é um problema meu, esse é um problema da pessoa. O que acontece é que a empresa, como qualquer sociedade, como representante de um grupo social, ela tem esse problema lá dentro, sim. Se eu falo que de 10% a 15% das pessoas usam álcool, elas trabalham, elas estão inseridas em algum mercado de trabalho aí, né? Não estão todos na rua mendigando. Sim. Tá? Então, o problema existe sim. O que a gente tem feito? Orientado, até na parte de consultoria, assessorar as empresas a estipularem uma política de combate ao uso de substâncias. Tá? E ali vale de forma individual para cada empresa. Tem empresas que querem usar o teste nos seus funcionários, se estão usando, usam da repressão, se usar uma vez, na segunda é demitido, tudo é válido. Agora, é excelente a empresa, acredito até que, vou até mais longe, falar que é uma responsabilidade social da empresa, e eu explico por quê. Abordar esse assunto e ter uma política assim. Porque os índices de recuperação dentro da empresa são o oposto. 70% conseguem um índice de uma recuperação, um controle da dependência química. Como ela pode fazer essa intervenção dentro da empresa, Marisa? Porque a gente tem lido algumas matérias, é assim, você faz o teste, aí você entra com um problema de discriminação. Como é que você pode tratar isso dentro do mundo corporativo? Isso fica restrito à organização. Ela tem o direito, sim, ela pode sim colocar isso. Agora, quem não aceitar isso não é obrigado. Ela não pode forçar, é uma escolha. Você quer concorrer à vaga, a empresa tem essa política interna. Ou você aceita e se adapta, ou você não aceita e aí você abre mão da vaga também.